papel da Ana e a avaliação da Ana sobre o que passou nesses 4 anos. Cíntia, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Estou substituindo, como foi dito, a diretora-presidente, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma apresentação para ficar mais visual e mostrar o que a gente tem construído na ANA e um pouco da visão do Marco, né? Como vocês, François colocou, eu sei que às vezes já são números que todos conhecem, mas é importante a gente sempre trazer o porquê desse marco do saneamento, né? O porquê que a gente teve essa reestruturação em 2020 para trazer novos critérios e novos paradigmas para o saneamento básico. Quando se discutiu, começou a discutir essa reestruturação, essa é o diagnóstico, com dados com base no diagnóstico do SNIS, a gente pode ver a disparidade de atendimento para água e esgoto no país. Então, a gente enfrentando isso e sabendo da estrutura que vigente no setor, basicamente de prestação pública, atendimento direto, na época a gente tinha só 5% de atendimento de privado, e a ideia era abrir o mercado para o setor privado. Então, e aí isso foi um estudo da época, acho que é do valor 2019, novembro de 2019, estudos mostravam que só 6% das cidades cumpriam as metas de saneamento básico. Eu fui olhar aqui, e isso era só para água, tá? Então, o número pode até estar superestimado. Eu fui olhar aqui agora de manhã o SNIS para ver os dados para água, coleta e tratamento de esgoto. Considerando só água e coleta, a gente se aproxima de 2%, considerando 99% de atendimento de água e 90% de atendimento de esgoto. Claro, a gente ainda está distante de 2030, a gente ainda tem muito o que fazer, muitas concessões estão saindo agora, então eu acho que se aproximando de 2030 a gente vai estar muito melhor, mas eu acho que é um alerta para mostrar a dificuldade de se avançar nesse setor. É um setor bastante complexo. E aí eu quero trazer um pouco dos desafios que a gente enfrenta, tanto no setor como um todo, né, mas também na regulação. A gente tem uma estimativa que varia, partindo daí já é uma questão importante de se dizer, a gente tem estudos que mostram que o Plano SAB, por exemplo, do Ministério, que mostra uma estimativa próxima de 500 bilhões de investimentos necessários para universalizar, já tem estudos da Abicom que mostram um número próximo de R$ 1 trilhão. O ponto a gente sabe que é muito dinheiro e a gente precisa de um esforço conjunto para a gente conseguir alcançar essa universalização. Olhando a parte regulatória, e a gente considerando que a gente tem 5.570 municípios, né, para avançar com essa titularidade municipal, a ANA tem 2 iniciativas de mapeamento da regulação. A primeira é um movimento ativo de diagnóstico da regulação, que a gente identificou 103 reguladores infranacionais do setor. Então, é uma diversidade regulatória muito grande. E aí, com base em todo esse panorama, o Marco trouxe, que eu gosto de chamar de pilares para o saneamento. Então, a gente trouxe metas claras para os contratos, que são baseadas na lei do 99% de atendimento de água e 90% de esgotamento sanitário, coleta e tratamento. Então, para a gente considerar que eu tenho 90% de atendimento com esgoto, eu preciso ter 90% de coleta e tem que ter 100% desse esgoto tratado. E um dos grandes pontos que foram de grande mudança do setor é a atração de capital para essa necessidade de fazer frente à necessidade de investimento. Na época, a gente tinha cláusulas que eu considero como umas cláusulas de barreira que dificultavam a entrada do privado. Então, a grande maioria do atendimento era público, porque você tinha uma facilidade de uma dispensa de licitação para fazer contratos de programa com o prestador público, e, ao mesmo tempo, tinham cláusulas
que eu considero levianas de falar que quando a empresa fosse privatizada, os contratos perdiam valor, sabendo que no saneamento, né, como nos setores de infraestrutura e concessão, o valor está no atendimento, então, né, na prestação de serviço. Então, se você fala que se você privatizar uma empresa, aquele contrato ele perde, ele deixa de valer, a empresa não perde seu valor. Então, isso dificultava muito, e esse artigo foi revogado. Então, às vezes, a gente olha muito a 14.026, o que está posto, mas tem informações muito importantes nos artigos lá de baixo dos revogados, trouxeram um grande ganho para o setor, também como os vetos que ocorreram. Economias de escala, então, a gente tem uma questão da regionalização para tentar trazer economia de escala para o setor, por meio da regionalização, né? E a questão da harmonização regulatória, como eu falei, hoje a gente já identificou 103 reguladores, e aí eu queria trazer uma reflexão, porque quando eu falo que a gente tem 103 reguladores, muitas pessoas falam assim, é um número muito grande, a gente tem que diminuir esse número. E eu sempre falo assim, calma, e a gente tem que refletir, será que realmente é um número muito grande? E aí eu trago para vocês a informação do cadastro da ANA, que é um outro movimento. Primeiro, os 103 foi um movimento de identificar ativamente. Aí agora a gente está fazendo um cadastro que é regulador, me mostre suas informações regulatórias. Apresente a delegação da regulação por parte dos municípios. Então, a gente já pede a comprovação. Você é um regulador de fato? Me mostre como é que está esse cumprimento regulatório. Então, quando eu olho para esse número, para essa informação, eu vejo que eu tenho 58 reguladores que regulam 3.698 municípios, o que significa que eu tenho aproximadamente 1.800 municípios sem regulação. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão da importância da harmonização regulatória, porque eu não acredito que a gente vai reduzir o número de reguladores, ainda mais considerando os 4 componentes. 8.872 municípios não têm regulação. E aí, falando nos outros componentes, quando eu vou para manejo de resíduos sólidos, eu tenho só 28 reguladores que regulam 340 municípios. Ou seja, mais de 5.000 municípios sem regulação. A gente não vai avançar no setor enquanto não tiver um órgão que fiscalize, que estabeleça critérios claros de tarifários, de cobrança sustentável para o setor. Então, esse ponto é muito importante. A regulação. Drenagem, então, eu tenho 8 reguladores que regulam 44 municípios. E eu costumo falar que, às vezes, existem mitos, né, na questão regulatória. A gente fala, eu acho assim, é muito importante a gente destacar que eu tenho ótimos reguladores municipais, ótimos reguladores intermunicipais e ótimos reguladores estaduais. Mas hoje, na ANA, a gente não consegue falar qual que é o melhor modelo. Não existe o melhor modelo. O Brasil é muito diverso, depende do estado, depende das características regionais e geográficas. Você pega um estado igual Minas Gerais, com mais de 800 municípios, e você pega uma agência estadual, para regular, se eu considerar só a regulação dos 4 componentes, já é um desafio enorme. Eu tenho um pouco mais de 200 dias úteis no ano. Você imagina o esforço de verificação e monitoramento desses 800 municípios se eu tivesse um regulador só. E é o estado que eu tenho mais reguladores. Eu tenho muitos bons reguladores intermunicipais nesse estado. Então, acho que é um destaque que eu queria trazer, porque a gente vai avançar, provavelmente a gente vai ter mais reguladores, e eu acho que uma militância que a gente está fazendo dentro da ANA é que os reguladores incorporem os 4 componentes de saneamento, e eu sempre dou destaque ao desafio que para o regulador infranacional é regular, além de saneamento, muitas vezes energia, gás, transportes, parques e essa diversidade. A regulação é super importante, mas se você dispersa, cria um dificultador a mais. Então, se a gente puder ter reguladores especializados no saneamento, eu acho que também é um grande ganho para o setor. E aí, queria trazer do que a gente vem construindo, né? Primeiro, de definição do que é essa norma de referência, né? Que é um modelo novo, que não existe em nenhum lugar do mundo.
o que a gente está fazendo em relação à norma de referência, o que a gente definiu. Então, o padrão que a gente considera quando a gente está construindo a norma de referência é tentar ter um melhor modelo. Qual que é o melhor modelo regulatório? Qual que é o modelo que cria os melhores incentivos? Qual que é o destaque de excelência? O que eu posso considerar como a melhor regra para trazer para o saneamento e incentivar a regulação da melhor forma? Já sabendo que a gente tem uma adesão voluntária, então é um dificultador a mais, porque não é obrigatório. Mas também a gente tem o outro lado, que eu gosto de sempre ver o copo meio cheio, que não necessariamente. A gente tem visto no setor que, apesar de ser voluntário, muitos reguladores falam para a gente que a norma de referência, mesmo quando sugere e não obriga, ela é lida pelo infranacional e pelos ministérios públicos como obrigatória, porque ninguém vai querer questionar e ir contra o que a ANA está considerando como a melhor regra. Então, o que a gente tem percebido é uma recepção muito boa por parte dos reguladores infranacionais de querer adotar 100% do que a gente coloca na norma, não somente as cláusulas obrigatórias, como também as que são mais voluntárias e sugestões de melhores práticas, como também ministérios públicos e tribunais de contas que estão considerando essas normas da ANA como um padrão a ser seguido e cobrando que os reguladores façam adesão. Então, dentre as atribuições, também queria trazer que a gente foca, às vezes, muito nos temas que estão sendo regulamentados pela ANA, né, nos temas das normas de referência, mas é importante destacar que a norma traz muitas obrigações, a lei traz muitas obrigações e vinculações para a estruturação dessas normas. As normas elas têm objetivos e requisitos que estão na lei. Então, por exemplo, a gente tem que fazer norma de referência incentivando a concorrência, buscando a universalização, incentivando regionalização. Então, tem vários requisitos que têm que ser cumpridos. E durante o procedimento de elaboração da norma, a gente tem um passo a passo bem longo, que é obrigatório para as agências federais, e a gente está também trazendo uma parte disso para os reguladores inframunicipais na norma de governança, que são as melhores práticas de estruturação, com análise de impacto regulatório, discussão sobre problema regulatório. E atividades complementares. A gente tem um programa intenso de capacitação na ANA. No passado, a gente capacitou mais de 30 mil atores para recursos hídricos, e já uma grande parte disso também para saneamento, e a gente está avançando na parte de saneamento. E aí, para mostrar como que a gente está estruturado, a gente tem a maior superintendência técnica da ANA. Quando a gente começou no saneamento, nós éramos 2 superintendências, uma superintendência de regulação econômica, que eu era superintendente, e uma superintendência de regulação técnica, e a diretoria nova achou por bem unir para a gente ganhar sinergia, e eu confesso que é um grande desafio tratar esses 8 temas ao mesmo tempo. Então, a gente tem a parte técnica e a parte que é mais transversal junto. Então, a gente tem coordenação de água e esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana, coordenação de governança, que já é transversal para todos os componentes, a regulação tarifária, contabilidade regulatória, a parte de contratos, instrumentos negociais e a coordenação de legislação, que trata e avalia todas as questões da lei, além de trazer uma reflexão sobre as normas e como que a gente vai implementar, e agora a gente também tá incorporando uma parte da mediação. A gente tem apoio, né, de outras áreas da ANA, porque como a gente tem o hashtag A Água é Uma Só, e isso é muito verdade. Então, tudo que a gente tem de legitimidade construída durante mais de 20 anos no setor de recursos hídricos, a gente está trazendo para o setor de saneamento, está aproveitando. Então, a assessoria especial de qualidade regulatória, ela dá o apoio na estruturação das normas, e foi um grande ganho que a diretoria trouxe para a ANA. A diretoria, quando a Cristiane era a nossa diretora-presidente, foi uma grande reestruturação que foi feita, e assim, foi um ganho foi uma excelente escolha esse novo modelo, e inclusive esse ano a gente ganhou 3 selos ouro do Ministério, do MIDIC. Foi a única agência que ganhou 3 selos ouro de qualidade regulatória em relação às nossas normas. A gente tem a coordenação de mediação e arbitragem, que, como eu falei, tem um rebatimento na nossa superintendência, mas o coordenador hoje está na procuradoria, que é o Paulo Magaldi, e a gente trabalha em conjunto. Uma superintendência de planos, programas e projetos, que apoia a gente nos acordos e cooperações internacionais, que ajudam bastante a gente na estruturação das normas. Hoje, todo o processo de governança está sendo feito com apoio do BID.
É a Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos, que faz o Atlas, o ODS, várias publicações e estudos para o setor de recursos hídricos e saneamento, e a Superintendência de Apoio ao SINGRE e às agências reguladoras infranacionais. Então, eles apoiam recursos hídricos e saneamento com a parte de capacitação e articulação. E aqui, para mostrar um pouquinho, o processo de elaboração das normas. Como eu falei, a gente tem toda uma obrigação de passar por vários passos para a estruturação da norma, e isso tem sido um grande ganho e ajuda a gente muito na legitimidade, porque a gente faz um processo longo de construção e bem transparente com a sociedade. A gente começa... Antes, a gente tinha uma expectativa de terminar uma norma em 9 meses, mas também muito em função de como as contribuições vêm crescendo, a gente percebe que está demorando mais ou menos 1 ano e meio, e isso varia muito, dependendo do que a gente tem de informação no setor. Agora a gente está avançando no setor de resíduos e drenagem, e é um setor que ainda é muito carente de informação, não é um setor que já existe uma estruturação do serviço. A gente ainda tem que, para a drenagem principalmente, tem que descobrir o que é esse serviço, né? O que a gente precisa anteriormente, né, de estruturação do setor para conseguir falar do serviço. Então, a gente começa com o planejamento da norma, e um ponto muito importante que eu acho que tinha que ser obrigatório para toda regra, lei, decreto que é feito no Brasil, né? Essa discussão sobre o problema. Então, a IR, Análise de Impacto Regulatório, é um instrumento excepcional que ajuda a gente a discutir o problema regulatório. Porque o que a gente mais tem no Brasil, principalmente, é lei que ataca e regra que ataca a consequência. E aí a gente não resolve a causa. Então, a discussão é sobre o que é esse problema, que problema é esse, quais são as causas. Então, a gente vai estruturar a solução regulatória para as causas. Então, toda análise, se vocês entrarem no site da ANA, toda análise de impacto, ela tem uma árvore de problema e a gente identifica as causas. E a ideia é trazer todas as alternativas regulatórias para atacar as causas desses problemas. E aí a gente faz o que a gente chama de tomada de subsídios, que não é obrigatório, não é toda agência que faz, mas para a gente é muito rico esse processo. Então, a gente abre numa primeira etapa, um questionário na internet de mais ou menos 12 perguntas, e sempre tem uma pergunta aberta, querendo saber das partes o que se entende como as grandes questões que a gente precisa buscar resolver naquele tema. A gente recebe, a gente compila com base nisso, a gente estrutura a análise de impacto e delineia melhor como vai ser essa norma. E aí a gente traz o relatório de análise de impacto final com a proposta de norma que vai para a consulta pública, vai para a diretoria aprovar a consulta pública e depois vai para a consulta pública, né? Colhe já as contribuições da sociedade em relação a uma minuta de norma, e aí faz análise das contribuições. Então, assim, tem sido muito importante esse processo também. As contribuições, elas são feitas, né, para cada inciso, cada artigo, e hoje a gente aumentou muito o número de contribuições, e para cada contribuição, se a gente aceita ou não, a gente tem que justificar. Então, todas as contribuições têm resposta, e depois a gente passa pelo jurídico e a diretoria delibera sobre a gente propõe para a diretoria delibera. E aí depois a gente faz um monitoramento, capacitação, manual para apoio, e depois de 5 anos também tem estabelecido no decreto de melhores práticas que a gente tem que fazer uma análise de resultado regulatório para ver se a solução regulatória proposta atende para resolver as causas, está resolvendo a causa do problema, está resolvendo aquela questão e está melhorando o setor. Uma outra questão também que é bem importante trazer, que a harmonização da regulação, ela não é uma regra para todo mundo, a mesma regra, não é a mesma regra para todos. Então, a gente tem uma flexibilidade para considerar o tipo de regulação, se ela é contratual ou discricionária, o tipo de contrato. Então, a gente faz uma flexibilização para contrato de programa, contrato licitado, prestação direta, porque o incentivo que eu vou dar para uma prestação direta não é o mesmo incentivo que eu vou dar para uma operação que tem um contrato estabelecido. É diferente. Mas a gente tem em mente, e isso é muito importante, todos têm que buscar da mesma forma a universalização. Então, eu não posso flexibilizar, ser menos rígido com uma prestação direta,
porque foi uma escolha do titular e aquela população não pode ser prejudicada em função da escolha do titular de prestar diretamente. Ele tem que atender os mesmos padrões. Os incentivos vão ser diferentes, mas os padrões são os mesmos. E também a questão da verificação, que é com base nisso que tem um repasse de recurso público federal. É bem importante falar que tem duas coisas muito que são separadas. Uma questão é quando a norma entra em vigência. Ela pode entrar em vigência na data da publicação, inclusive segundo a última regra de atos normativos, que foi publicada mês passado. Ela pode entrar em vigência na data, mas a gente só vai verificar a partir de 1 ano. Por quê? Porque tem que dar um prazo para o infranacional absorver essa norma, e isso leva tempo. Então, varia. Tem norma que coloca 1 ano, tem norma que coloca 4 anos. E a gente está percebendo que, conforme as normas estão se acumulando, a gente precisa dar uma flexibilidade maior para essa absorção. Então, as normas elas têm um direcionamento para titulares e reguladores, a maior parte das normas são para reguladores, mas a gente também tem normas para titulares. Por quê? Porque é o titular que delega a regulação, é o titular que tem essa capacidade de estruturar a regulação. Então, a gente tem um momento aí também de transição, principalmente, por exemplo, a norma de resíduos sólidos, que foi a nossa norma 1, ela é, num primeiro momento, para o titular, porque ele que tem que instituir a cobrança e delegar a regulação. E aí eu trago aqui os temas, né? A gente tem diversos temas para os 4 componentes, alguns são mais específicos de água e esgoto, como metas de universalização que estão muito claras no 11B, padrões de qualidade e eficiência na prestação de serviço, condições gerais de prestação de serviço. Então, regulação tarifária, todos esses temas vão ser tratados para os 4 componentes. Hoje, a gente já recebeu, acho que a gente já superou esse número, mas a última contagem que eu tinha feito, a gente já tinha chegado a mais de 11 mil contribuições de participação social em todo o processo de elaboração de normas. Então, a contribuição é bem grande. E hoje a gente publicou já 9 normas. As em marronzinho aqui, meio verde, sei lá que cor estranha, são para resíduos sólidos. Então, a gente já publicou 2 normas de resíduos sólidos. A primeira, que é a norma 1, como eu falei, é a cobrança, que é a grande... É o divisor de água. Se a gente não tiver uma cobrança sustentável, a gente não consegue avançar no setor de resíduos. E a gente publicou recentemente a norma 7 com as condições para prestação desse serviço. A partir do ano que vem, a gente vai entrar na parte de regulação econômica. Para a parte de água e esgoto, que são as azuis, a gente fez a norma 2, com conteúdo mínimo dos aditivos e contratos de água, metodologia de indenização, matriz de risco já para os contratos. A gente está estruturando a norma de contratos, mas provavelmente ela vai vir quando todas as normas já estiverem consolidadas para a gente usar como subsídio para esses modelos de contratos. Modelo de regulação tarifária, que é uma norma que traz essa diferenciação de forma bem clara do que é essa regulação discricionária, o que é essa regulação contratual, como que ela se estrutura para cada tipo de prestador, e por que essas regras precisam ser diferentes. A norma 8, que traz as metas progressivas de universalização, que é uma norma que, para mim, eu trago algumas questões que são muito importantes nessa norma. Primeiro, é enfatizar a responsabilidade do titular na universalização e no atendimento. A gente nunca pode esquecer, e eu tenho falado muito isso para ministérios públicos e tribunais de contas, que o responsável da universalização é o titular. Ele pode delegar o serviço, mas o operador está restrito às questões que são pactuadas no contrato. Não adianta eu querer cobrar do operador questões que vão além. Por exemplo, hoje você tem a maior parte dos contratos restritos à área urbana. Não adianta eu olhar e querer cobrar que ele atenda outras áreas que não estão no contrato, a não ser que se façam aditivos, que estejam de comum acordo, que tenha reequilíbrios, mas num primeiro momento, principalmente órgãos externos, Ministério Público, não pode cobrar que aquele prestador faça o que está além do contrato dele. Então, isso é muito importante. A gente também trouxe a questão da diferenciação entre atendimento e disponibilização do serviço, né? Deixando claro que o operador é responsável pela disponibilização do serviço e, como eu falei, o responsável pela universalização e pelo atendimento é o titular que tem poder de polícia para isso. E a última norma publicada foi a norma de indicadores operacionais para prestação de serviços, que complementa a norma 8. A norma 8 traz as regras para metas e atendimento da universalização, e a 9 traz os indicadores mais operacionais para prestação de serviço. Então,
a gente tem trabalhado intensamente. Esse ano a gente ainda vai publicar pelo menos mais 2 normas, provavelmente a norma de reajuste e a norma de condições gerais para prestação de serviço de água e esgoto. A gente estava até recentemente com a agenda regulatória próxima em consulta pública. A gente tem escutado muito também sobre a necessidade da gente trazer as normas de uma forma mais entender que existe um tempo de absorção por infranacional e essa é uma questão bem importante, né? Então, a gente está trabalhando paralelamente num projeto de governança para melhorar essa estrutura do regulador infranacional de absorver as normas de referência. Mas a gente percebe, eu acho que de lições aprendidas e do que a gente percebeu do avanço, é que tem tido um grande movimento, tanto de novas estruturações, de quem quer fazer. Eu acho que a grande lição que eu vejo do marco do saneamento é ele traz opções para quem quer fazer. Quem não quer fazer e nunca quis, não vai conseguir, não tem como, sempre vai ter uma forma de burlar. Mas eu acho que o marco trouxe várias outras alternativas para quem quer resolver o problema. E a gente está vendo vários projetos, várias concessões saindo, muitos estados fazendo um grande movimento de estruturação da regulação, projetos de água, esgoto, também resíduos sólidos e também projetos de drenagem. Então, eu acho que o grande ganho do marco foi deixar o saneamento na pauta constante, porque eu percebo isso, que o saneamento, desde a primeira discussão lá de 2018, da primeira medida provisória, continua em pauta, e acho que esse é o grande ganho para o setor. A gente precisa avançar muito ainda e precisa deixar o saneamento na pauta de todos, até que a gente tenha uma grande melhoria para a sociedade. Agradeço aí, peço desculpa se eu passei um pouco do meu tempo. Muito obrigada, Cíntia. Bem interessante. Acho que você entendeu um pouco melhor qual é o grande panorama das competências da Ana. Então, tem perguntas na sala? Eu tenho uma pergunta que foi feita lá no online, da Celine Ferreira. Ela diz o seguinte: como é possível ter mais de 1.000 municípios sem regulação? E como fazer para que todos tenham regulação? A grande pergunta. Assim, eu também fico assustada quando eu vejo isso, mas eu acho que tem algumas questões, né? A principal é que a regulação não é um tema fácil para nenhum setor de infraestrutura. Regulação é complexa e isso é até uma meia-culpa, né? Uma coisa que a gente precisa refletir toda vez que a gente traz uma regra nova, porque até nas discussões da mídia, quando você vê ataques à regulação do setor, qualquer setor de infraestrutura, a regulação não é uma coisa que ninguém gosta. Quando você está fazendo uma regulação, eu brinco que o objetivo da gente é fazer todos odiarem a gente ao mesmo tempo, porque a gente fica no meio fazendo esse equilíbrio entre os atores e titular nenhum gosta dessa questão de ter um fiscalizador independente cobrando dele. O operador também muitas vezes gosta, não gosta. Eu acho que o setor de saneamento é o setor que o operador que vive sem regulação percebe que sem regulação é pior do que com regulação. Então, eu acho que é o setor que o operador mais milita a favor da regulação. Mas o usuário também não gosta quando tem uma obrigatória, quando vem um reajuste tarifário, que é anual, para recuperar a inflação. Então, existe uma resistência política, existe um desconhecimento, infelizmente, a gente ainda precisa capacitar muito. Eu fiz um evento recentemente que ainda tem muita gente que não conhece o novo marco, não sabe que mudou, não sabe que existe regulação, não sabe que existe norma de referência. Então, o saneamento é mais complexo pela essa necessidade e essa dificuldade de articulação entre os atores, que é muito difícil. Não é simples, são muitos atores em diferentes esferas, até na parte no federal, você tem diversos atores que precisam se articular para avançar no setor. Como resolver? A gente está estruturando um programa de melhoria da qualidade regulatória, que eu comentei com o BID, para dar um enforcement para a nossa norma de referência de governança. E no primeiro momento a gente já fechou o edital, o BID recebeu diversas propostas que a gente vai fazer uma avaliação, desenvolver uma metodologia de avaliação desses reguladores,
vai testar em 10 reguladores e depois vai ampliar para avaliar todos os reguladores e, a partir disso, a gente vai fazer 2 processos. Primeiro, que vai ser um selo, que é um prêmio, para já premiar os melhores reguladores e incentivar as melhores práticas, e, do outro lado, a gente vai estruturar um programa que apoie reguladores que atendam um mínimo de requisitos a avançarem. Então, a gente vai contratar consultorias de apoio para tentar avançar mais rápido nessa estruturação, na incorporação de todos os componentes para melhorar o setor, mas demora. Eu tenho uma pergunta, justamente em relação com as agências de regulação das concessões. Qual é o relacionamento da ANA com essas agências? A ANA faz treinamentos, como que a ANA tem a possibilidade de passar as normas, etc., e incentivar essas agências? Então, a gente tem um programa de capacitação que está no site da ANA, que é gratuito, não só para os reguladores, como para todos que quiserem acessar. Mas, por meio desse programa e de apoios bilaterais que a gente vem fazendo, a gente quer ajudar essa estruturação. Então, a gente está construindo esse programa para ajudar a estruturação da regulação, sim. Mas depende muito, como eu falei, também do titular trazer condições para que essas agências melhorem e se estruturem. Acho que tem outra pergunta da Cíntia Vilarinho. Como a ANA entende que poderia contribuir para o cenário das mudanças climáticas através das normas de referência? Então, a gente trabalha em conjunto com as outras superintendências. Esse tema de mudanças climáticas está mais na área de estudos econômicos e hídricos, como eu mostrei, mas a gente tem tentado trazer. A gente vai trabalhar, por exemplo, agora na norma de perdas. Eu acho que é uma grande questão. A gente está enfrentando uma grande seca no país, e o setor de saneamento é o que mais sofre em função de todas essas mudanças climáticas que temos vivido, e a gente vai trabalhar na norma de perdas e reuso. Eu acho que uma melhor, a norma de referência incentivando o melhor uso do recurso hídrico, trazendo, que eu acho que está na lei, mas a gente precisa discutir um pouco mais. Como que o saneamento e o abastecimento de água é prioritário? Acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir ainda mais, porque na hora que a gente tem conflito de usos múltiplos, muitas vezes se entende que o abastecimento de água pode ter uma flexibilização que outros setores não teriam, e se prioriza direcionar o recurso hídrico para um outro uso. Então, a gente tem que, primeiro, fazer essa discussão entre a priorização de uso, mas também não cabe falar. A gente está num momento de restrição, pode entrar num momento de restrição hídrica, e a gente tem lugares do Brasil que ainda tem perdas de água de mais 60%. Então, trabalhar perdas, trabalhar qualidade de água, principalmente, porque a gente tem mananciais que têm, às vezes, disponibilidade de quantidade, mas não tem de qualidade. Eu acho que isso é essencial para que a gente consiga enfrentar esse cenário de mudanças climáticas, que cada vez mais vai se fazer. Vamos ver essas dificuldades cada vez mais. Muito obrigada, Cíntia. Bem interessante. Eu acho que agora vamos pedir para a Cristiane de dar o ponto de vista dos operadores, dos concessionários de saneamento, Água Fé. Também é fundador da consultoria MSEP. E também é membro dessa Câmara de Comércio. Então, eu vou deixar a palavra para a Cíntia, para nos apresentar esse marco legal, explicar o que é